O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezverbal.com. Check. Cafillo donde estaba cuando caíste en desgracia, el que siempre acompaña. Bolsonaro nomeia diplomata Ernesto Araújo como novo ministro das Relações Exteriores. Essa a notícia foi a notícia da semana passada, né? Muita gente comentou e pediu pra gente comentar e tudo mais. Vamos lá. Primeiro, a parte mais midiática, digamos assim, né? Ele foi indicado pelo Olavo de Carvalho ao cargo, ou seja, quando o Bolsonaro disse no seu discurso, né, de vitória que o Itamaraty não seguiria uma política externa ideológica, me poupe. Né? Na melhor das hipóteses, ele pode dizer que mudou o sinal, que foi o que foi dito pelo ex-embaixador Rubens Barbosa. Que ideologia é só dos outros. Então assim, a questão, né, midiática foi que fizeram ali uma devassa nos textos dele e algumas declarações dele, né, falando sobre libertação da ideologia globalista. E até fizeram uma análise de discurso, assim, que teria... o discurso dele teria mudado radicalmente ao longo do tempo também, né? Eu não duvido, né? De uns anos pra cá. Até porque, assim, daqui a pouco a gente vai entrar na parte que é menos debatida, mas vamos lembrar, ele é diplomata há 29 anos. Ele é diplomata de carreira. Mas eu não lembro qual foi o veículo estrangeiro que citou ele como a mid-ranked diplomat. Ou seja, ele tá ali no meio da hierarquia. Não chega a ser no meio, né? A gente já entra nisso, mas assim, a parte midiática, né, que ele fala de globalismo, né, que a globalização econômica passou a ser pilotada pelo marxismo cultural. E assim, vamos lembrar... o aquecimento global é um complô socialista. Vamos lembrar... assim, não é o foco do programa, a gente teria que fazer, acho que, um programa especial para isso, mas marxismo cultural é uma teoria da conspiração, tá? Antes, vai ter ouvinte nosso, porque nós temos muitos ouvintes bem à direita, que vão mandar no Twitter, vão falar sobre Gramsci, só que assim, falava de marxismo cultural, de bolchevismo cultural, antes de Gramsci, inclusive, tá? Não, e só aqui um depoimento, eu entrei na faculdade de História em 2006. Nos 5 anos que eu tive no curso, nenhum professor indicou a leitura de Gramsci. E tinha a única referência que tinha ao gramscismo era um grupo de estudo organizado por estudantes. Eu li... Para falar do materialismo histórico. Eu li 1 ou 2 textos por conta do Grespan. No curso de Teoria 2 do Grespan tinha. Mas assim, e é curioso falar em marxismo cultural, porque é justamente a grande crítica que Weber, de início, e depois a escola dos análises, vão fazer ao Marx. Vão falar, olha, você reduziu tudo a questões econômicas e materiais, você esqueceu de questões culturais, né? Que é o que o Weber vai fazer no Ética Protestante e Espírito do Capitalismo. Que ele vai falar, olha, o capitalismo floresceu não só por questões materiais, mas por uma questão ideológica dos países protestantes. E aí o Weber vai falar, olha, por que o capitalismo deu certo em países como a Inglaterra e a Alemanha e virou um instrumento de opressão em países como Espanha e Portugal? Né, a tradição ibérica, né? E ele vai falar de questões de ideias religiosas, a questão da visão protestante do trabalho, que vai ser diferente da visão católica do trabalho e tudo mais. Então, assim, mas, voltando, tá? Marxismo cultural é uma teoria da conspiração, é a questão que ganhou muita atenção midiática por conta dele, pelo menos aparentemente, ser adepto, né? Como você disse, de um tempo pra cá, seu discurso mudou muito, né? Chamou o PT de partido terrorista, né? Eu nunca ouvi esse trocadilho, nossa. Não, e assim, é importante a gente frisar isso, porque isso aqui não é uma defesa do PT, mas é comentar que, assim, um juiz, um diplomata, um militar de carreira, eles são funcionários do Estado,
Tá? Você fazer um comentário desses partidário é complicado, é mal visto inclusive dentro das casas, né? Muitas bebem fontes de teorias da conspiração ou então em radicalizações, em deturpações de outras perspectivas, né? Ou seja, de perspectivas válidas, né? Então o que seria ali a interpretação da globalização política, né? Que vai ser chamado de globalismo, vira uma conspiração mundial dos judeus, do George Soros e sei lá. Enfim, essa é a primeira parte que todo mundo teve contato e que vai sempre gerar paixões. Ou seja, quem estiver nos ouvindo e for adepto desse pensamento, for leitor do Olavo de Carvalho, muito provavelmente está torcendo o nariz, está achando que a gente está sendo parcial, alguma coisa assim, e quem é contra está achando o máximo a gente descer a porrada nisso. Tá? Essa é a verdade. Por favor, compreensão nos dois casos. A gente não está fazendo isso por uma paixão. A gente está fazendo isso porque, enfim. Aí entra a segunda questão. A segunda questão já é que chegou a ser discutida na mídia, mas ela acabou ficando em menor grau. Que é o seguinte: ele é um diplomata de carreira. Isso eu já achei bom. Achei bom ter uma pessoa técnica retomando esse posto depois de 2 chanceleres políticos. Que foi o que ele reforçou no discurso de vitória, né? De que ia priorizar profissionais da área. Isso, de diplomatas do Rio Branco. Então, isso eu achei bom. Ou seja, ele é um diplomata, 29 anos. É um cara que conhece os bastidores da diplomacia, que conhece os outros profissionais, que sabem quais serão as capacidades ou não dos seus agora subordinados, tá? Então, essa é uma questão que eu achei boa, tá? O que pega... mas você que conhece melhor ali os corredores do Itamaraty, como reverberou? Então, eu conversei com 3 diplomatas conhecidos meus. Tá, um deles um amigo meu, 2 deles conhecidos meus. Falei basicamente, o que você achou do seu novo chefe? E claro que, né, nenhum deles vai falar muita coisa publicamente e tudo mais. O que foi comentado sobre ele é assim: primeiro, ele é um dos caras, olha só, tá? Isso que ele me falou foi gente de dentro. Ele é um dos caras mais, digamos assim, tecnológicos do Itamaraty. Ele é um cara que lida muito com questões de tecnologia, de informática, de digitalização de acervo, de melhoria nas comunicações, de cibersegurança, inclusive. Então, ele é um cara antenado com, digamos assim, com as novas tendências. Ele não é um cara que vai chegar lá e vai estar preocupado com a cor da tulipa e com a pilha de Ferrero Rocher. Segundo, ele foi braço direito do Mauro Vieira, ex-chanceler, o último chanceler do governo Dilma e o último, né, até ele, chanceler diplomata de carreira antes do José Serra. Ele foi braço direito do Mauro Vieira em Washington para assuntos importantes de ligação com o governo dos Estados Unidos, na época do governo Obama ainda. Tá? Então, assim, ele é um cara que ele tem, digamos assim, respaldo dos colegas, né, de pelo menos parte das pessoas ali. Terceiro, ele é visto como um cara bastante... como é que eu posso dizer? Um cara bastante estudioso, um cara que, se talvez não né, se eventualmente se aposentasse e tal, talvez seguisse alguma carreira acadêmica, como muitos diplomatas fazem. A grande questão sobre o clima interno, que inclusive o Matias Spector falou um pouco sobre isso, escreveu um pouco sobre isso na Folha. Acompanhe os colunas do Matias Spector, porque ele também é muitíssimo bem informado sobre os corredores do Itamaraty. Eu, inclusive, né, eu comentei apenas com alguns conhecidos. É que é o seguinte, ele se tornou ministro de primeira classe esse ano. A analogia que muita gente fez... é que, assim, no Exército, o Bolsonaro indicou para comandante do Exército o mais antigo, o general Edson Pujol, ex-comandante das Forças Brasileiras no Haiti.
No Itamaraty, ele convocou, digamos assim, um recém-chegado, o cara que acabou de virar general, mais ou menos isso. Ele ainda sequer chefiou uma missão, ele era chefe de departamento, que é, assim, é um grau abaixo, né? Ele não chefiou uma missão diplomática. Então, isso gerou duas reações negativas dentro. A primeira, ciumeira. Ciumeira dos velhinhos, que velhinho com todo respeito aqui, tá? Né? Todo respeito mesmo, né? Como, por exemplo, os mais antigos, digamos assim, que se sentiram, né? Que perderam a chance deles. O cara que poderia ser chanceler, mas daqui a pouco vai ter a aposentadoria compulsória, alguma coisa assim. E, de outro lado, aí uma reação que não é ciumeira, mas é uma reação de alarme, que é o seguinte: olha, o Bolsonaro, ele falou que vai valorizar a política externa, falou que vai valorizar o Itamaraty, só que ele foi lá e indicou um cara que não é unânime, é um cara que não tá no topo da carreira. Ele foi lá e meio que indicou um cara só porque ele é conhecido, porque ele foi indicado pelo Olavo de Carvalho, porque tem uma abordagem ideológica similar. Então, assim, o Bolsonaro não teria prestigiado o Itamaraty o suficiente ao apontar uma figura relativamente nova no alto escalão do Itamaraty. Então, assim, teve duas reações negativas. Uma é ciumeira, tá? Usando um português bem claro. Mas, assim, vamos lembrar, ciumeira é sempre complicado, né? Porque você vai ter ali a velha guarda, digamos assim, e a velha guarda, às vezes, eles também vão ter a autoridade deles. Eles vão ter lá os caras que foram alunos deles, que foram subordinados a eles, e aí você vai ter lá o embaixador Matias Pinto, né, muito prestigiado, se sentiu passado para trás, ou então não gostou muito, ele liga, fala, o ministro Zé das Couves, pô, aqui é embaixador Matias Pinto, tá? Então, pô, esse chanceler aí mó ruim, pô, ele falou para você fazer isso? Pô, não faz não, tá? Sabe, dá uma brecada nisso daí e tal, entendeu? Eu tô com o telefone na orelha, tá, gente? Tô imitando uma conversa por telefone. Então, assim, você pode ter ali não vou dizer um boicote, mas pode ter ali alguns rachas, como seria, né, até esperado. Então, assim, me falaram coisas boas sobre ele, como eu disse, ele é um cara antenado em temas de informática, em temas de tecnologia, em temas de segurança, em temas de inserção brasileira nesses assuntos, inclusive. Vamos lembrar, o Brasil não tem indústria de informática, porra, né? Praticamente. Então, e por outro lado, né, ele gerou ali alguma cisão em algumas alas do Itamaraty, especialmente a velha guarda, digamos assim, e também a questão ideológica dele. Aí entra a outra questão, que também tem sido debatida na mídia, mas em menor grau, que é o seguinte: ele já tuitou em resposta ao Celso Amorim. Inclusive, ele entrou no Twitter recentemente. Ele entrou no Twitter porque virou ministro. E entrou no Twitter certamente por orientação da equipe de comunicação do Bolsonaro, do PSL, né, que é o que usa o Twitter como veículo principal. Ele entrou no Twitter recentemente respondendo o Celso Amorim, chanceler, né? O Celso Amorim disse que o Araújo era um retorno à Idade Média, e ele disse que, na verdade, que não, que é um retorno ao caminho bom para o Brasil e tudo mais, e que, né, não sabia se era um elogio ou uma crítica. E que ele uma das primeiras coisas que ele vai fazer vai ser investigar maracutaias da época do PT. E assim, isso gera um temor de uma eventual caça às bruxas, né, de políticos que, mesmo que não sejam filiados ao PT, ou não sejam sequer de esquerda, mas sejam pessoas próximas ao Celso Amorim, sejam pessoas próximas às gestões anteriores. Porque assim, vamos lembrar novamente, um diplomata de carreira fica mais de 30 anos lá dentro. Então você tem um universo de pessoas ali que vai ter uma árvore, entendeu, de relações. Então você pega lá um cara que fala, pô, esse cara aí não é de esquerda nem nada, mas porra, ele foi secretário do Celso Amorim, esse cara aí tem alguma coisa, entendeu? Então pode ocorrer um processo como esse, embora do ponto de vista disciplinar não existam muitas providências, sempre tem aquela possibilidade de você transferir o cara lá para ele vai ser embaixador de almoxarifado, né, esse tipo de coisa.
Então, também tem essa questão. E falando em Idade Média, né, tem um texto dele também circulou bastante, no qual ele criticava a Revolução Francesa. Ele diz que a Revolução Francesa é por culpa do marxismo, assim que o Marx só vem depois. Enfim, tem vários textos no blog dele e tal. Em relação a textos... Aliás, se você tem um blog e tua mãe fala que isso não vai te levar a nada, fala eu posso virar o próximo chanceler do Brasil. Mas em relação a textos, o principal texto dele, para quem quiser ler, é um texto que eu ainda estou lendo e eu pretendo fazer comentários por escrito. Eu vou acabar repercutindo aqui no programa, é claro, mas o meu foco vai ser por escrito, que é o seguinte, é um artigo que inclusive teria sido o artigo que colocou ele no radar do Olavo de Carvalho, que é um artigo chamado Trump e o Ocidente, de cerca de 30 páginas, que está na edição número 6 do segundo semestre de 2017 do Cadernos de Política Exterior, tá? Que é um compêndio de artigos de diplomatas, artigos acadêmicos do Itamaraty, tá? Vocês podem acessar o PDF gratuitamente lá no site da FUNAG, tá? Então, Cadernos de Política Exterior, número 6, data, segundo semestre de 2017, mais ou menos 30 páginas. Vocês vão ali no índice, vai lá, Ernesto Araújo, acha lá, o nome é Trump e o Ocidente, tá? Eu ainda estou lendo, eu não terminei de ler, porque eu estou lendo, fazendo anotações e tal, então eu pretendo fazer alguns comentários por escrito, na verdade. Agora, no final e o que acontece? O próprio professor Matias Spector, que inclusive já participou aqui do programa, né, ele escreveu diversos textos, né, sobre os bastidores da escolha, a questão da escolha, e colocou que existiriam ali 3 grupos, né, disputando protagonismo em relação à política exterior do Bolsonaro. Um grupo é justamente o PSL, um grupo mais ideológico e que buscaria consolidar, né, o Bolsonaro como uma das lideranças internacionais desse movimento antiglobalista. O segundo é o dos militares, com o Heleno e o Mourão, que tem uma visão mais pragmática e tradicionalista da diplomacia e também voltada para questões de segurança das fronteiras. E, finalmente, o terceiro grupo seria o grupo do Paulo Guedes, que está interessado mais na questão de comércio exterior e de investimentos e também da provável onda de privatizações que vai ocorrer no governo Bolsonaro sob o ministro da Economia, Paulo Guedes. Tá? Então, recomendo que leiam algumas das colunas, só que no final das contas, teve uma questão que eu achei muito importante, muito interessante, que é talvez, né, talvez colabore, digamos assim, até para o podcast do Xadrez Herbal, né, dar um passo adiante, né, que é o seguinte: eu acho que nunca, tá? Vejam bem, eu acho que do período que eu me entendo por gente, eu tenho certeza. Antes disso, eu não sei. Mas eu acho que nunca antes se debateu tanto na imprensa, na opinião pública, a escolha de um ministro de Relações Exteriores. O papel internacional do Brasil e visões de política externa. Isso é ótimo, porque traz as pessoas para um tema importante. Num curto prazo vai ser ruim, porque vai ter um monte de gente dando orelhada, vai ter um monte de jornalista falando que não sabe, vai ter um monte de gente falando bobagem, vai ter gente comprando teoria furada, né? Mas é ótimo, tá? E isso, como eu disse, eu acho que isso é inédito, tá? Eu acho, aqui é achismo puro. Desde quando eu me entendo por gente, repito, eu acho que isso nunca havia acontecido, tá? Então, assim, essa primeira conclusão, né, sobre o nome do Ernesto Araújo tem pontos positivos, tem pontos negativos, teve uma repercussão enorme. Em relação à questão acadêmica, digamos assim, ainda vou terminar de ler o texto e escrever mais um pouco, e esperar, claro, as primeiras ações. E aí, nesse caso, a gente faz um apêndice que
talvez, né, o diplomata de carreira de 29 anos, como você disse aí, né, ele teve uma mudança de discurso, ou seja, resta saber qual lado deles vai predominar, né, se esse discurso radical ou se o diplomata de carreira erudito. Ele tem se encontrado com diversas autoridades, diversos embaixadores, né, você pode acompanhar isso pelo Twitter dele, e sempre são posts, muitas vezes, interessantes, posts que você não vincularia à ideia, né, daquele radicalismo político. É claro, né, você vai ter lá um tweet, obviamente, político, mas, por exemplo, ele se encontrou já com o embaixador do Reino Unido, ele tuita sobre quarta revolução industrial, ele recebeu o embaixador da África do Sul, ele fecha o tweet com Nkosi Sikelelei África, né, Deus salva a África, que era um lema dos africanos negros na África do Sul. E que virou o hino nacional depois do fim do apartheid. Do fim do apartheid, né? Então, assim, aí ele se encontrou com o Sérgio Moro para falar de fronteiras, de cooperação em relação a fronteiras e tudo mais. Claro, ainda tem pouco material a ser avaliado, mas assim... ele recebeu parabéns do Luiz Almagro, né? Recebeu ali, enfim, as congratulações devidas e tal. Mas então, assim, esses tweets, por exemplo, do embaixador do Reino Unido e do embaixador da África do Sul, sinalizam um caminho. Os tweets de a conspiração marxista anticristã para destruir o mundo em nome do aborto, do satanismo e com Pablo Vittar, aí já leva outro caminho. Resta ver quando na prática, quando no cargo, qual caminho vai ser seguido. Tá? Isso a gente vai ter que esperar, isso a gente vai ter que ver, mas, né, o balanço inicial é esse. Tá? Alguns pontos negativos, alguns pontos positivos, né, pelo que me falaram, principalmente, veremos. Continuando no Brasil, e repito a recomendação para leitura, para quem quiser, né, sobre o texto dele. Ainda em relação ao Brasil, né, um texto também do Matias Spector comenta sobre o alinhamento entre Brasil e Estados Unidos, né, com o Trump, comenta ali numa perspectiva histórica, fica a sugestão para lerem. O Mercosul e a União Europeia estão tendo uma rodada de negociações, né, que agora em novembro vão ter mais uma para tentar fechar esse acordo de livre comércio ainda esse ano. Segundo a comissária da União Europeia para o Comércio, a Cecília Malmström, disse que o seu interlocutor é o Michel Temer, que ela não sabe como serão as coisas com Bolsonaro e no ano que vem veremos o que vai acontecer. Por isso estamos tentando dar o último empurrão, ou pelo menos um que seja grande o bastante para chegarmos verdadeiramente perto. Em outras palavras, a gente quer fechar o acordo antes que o Bolsonaro chegue ao poder, porque a gente não sabe como é que vai ser com ele. Tá? Basicamente isso que ela está dizendo. Ao mesmo tempo, o setor, a ala à esquerda do Parlamento da União Europeia pediu a suspensão das conversas, dizendo que ele ele tem total contradição com os valores europeus, como direitos humanos e a preservação do meio ambiente e o combate a mudanças climáticas. A Susana Malcorra, ex-chanceler argentina sob o governo Maurício Macri, deu uma entrevista para Silvia Colombo, da Folha, tá? Que, né, recomendo que leiam, em que ela falou que as declarações do governo Bolsonaro de que o Mercosul não será prioridade preocupam o eventual retrocesso do Mercosul em relação a questões econômicas, e ela disse que a relação do Mercosul é muito importante entre os dois países, especialmente para a consolidação das democracias nos dois países. Ocorreu na semana passada um seminário na Embaixada Brasileira em Buenos Aires sobre a cooperação nuclear Brasil-Argentina, que contou com a presença do embaixador brasileiro em Buenos Aires, o Sérgio Danese, além do ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, o Sérgio Etchegoyen,
em que comentaram sobre o uso de instalações atômicas de ambos os países e a produção de radioisótopos de usos medicinais, né? Lembrando que Brasil e Argentina têm um acordo de cooperação nuclear aí que já tem 30 anos, logo depois do fim das ditaduras entre os dois países. Aí, outra notícia, né, importante de impacto internacional foi de que, na semana passada, né, o governo cubano disse que vai se retirar do programa Mais Médicos devido a declarações ameaçadoras e depreciativas do presidente eleito e que as modificações solicitadas pelo futuro governo no projeto são inaceitáveis. Perante essa triste realidade, o Ministério de Saúde Pública de Cuba tomou a decisão de não continuar participando do programa Mais Médicos. Tá? A questão do Mais Médicos, e depois tem mais notícias sobre Cuba, né? É que é o seguinte, né? Cuba, digamos assim, exporta muitos funcionários de saúde, né? Cuba tem isso como um cartão de visita. A gente falou recentemente de quando Cuba enviou médicos para a epidemia de ebola no Congo. Teve a questão do Haiti também, na MINUSTAH, Cuba, que enviou os médicos para a missão. Então, assim, pensando no escopo do Xadrez Herbal, e claro, é um tema que a gente pode discutir com convidados, pessoas da área de saúde, inclusive. Aliás, recomendo o Rádio Ambulante dessa semana, que fala sobre o Mais Médicos, que é um programa da NPR, dos Estados Unidos. Mas para mim o que fica muito claro é o seguinte. Matias, na sua cabeça, fala o país mais aleatório possível. Kiribati. Se os médicos fossem de Kiribati, nada disso teria acontecido. Sim. Se fossem as mesmas condições, os mesmos termos do acordo. Se fosse do Tadiquistão. Até porque a questão... O Cuba entrou na rabeira do Mais Médicos. Porque, primeiro de tudo, não chamaria os médicos estrangeiros se os médicos brasileiros aceitassem havia um déficit. Entrar para o programa. E vamos convir que até para profissional em começo de carreira não é um salário desprezível. Sim. E daí tem também a questão daí de um debate mais amplo de como que a classe médica no Brasil está doente, com perdão do trocadilho. Tem algumas questões corporativistas muito fortes e, né, claro, vão ter os ouvintes nossos médicos que vão comentar, nós temos muitos ouvintes da área de saúde, mas que tem problemas. Tem. Né? Isso... E principalmente do funcionalismo público. E daí a gente viu vários relatos também durante a semana, enfim. Mas concordo com você. Novamente, é a ideologia entrando em debate por serem médicos cubanos. E daí vem toda... São espiões. São guerrilheiros disfarçados. A Dilma sofreu impeachment e você não viu nenhum levante aí de médicos cubanos. O MST, os médicos cubanos e os guerrilheiros venezuelanos iriam tomar o poder. Sim. Então, assim, pensando em relação de política internacional... né, o Bolsonaro fez uma série de declarações firmes. Ele, inclusive, bateu em coisas que ele bateu quando era deputado, inclusive, né, que foram resultado né, de quando ele era deputado. Mas se contradisse em alguns pontos, né? Sim. O próprio Jeff Nascimento da Conectas tweetou, né, um projeto de lei do Bolsonaro enquanto deputado que proibia que os familiares dos médicos cubanos pudessem trabalhar no Brasil. Porque senão cada um ia trazer 2, 3 agentes com eles, ele disse isso no plenário. Então, assim, a grande questão era que era Cuba. É uma questão ideológica. E, novamente, seja contra, seja a favor. Ao falar disso, a gente vai despertar reações tanto de paixão quanto de raiva. Mas, assim, no fundo é o que você foi muito preciso. É um sintoma de uma questão nacional brasileira, que é a má distribuição do território, tanto em população, quanto em cursos superiores, quanto em questões salariais, de padrão de vida, né? Então, é um sintoma de um problema nacional, mais do que qualquer outra coisa.
E falando da realidade dos trabalhadores da área de saúde no Brasil, principalmente aqueles que acabam tendo que aceitar o jogo aí dos planos de saúde, enfim, eu tenho também um depoimento familiar que meu avô, falecido já há mais de 10 anos, trabalhou até os últimos dias da vida dele, já era aposentado pela Unifesp, mas continua trabalhando no consultório particular, com 83 anos, e batia de frente com a Unimed sempre por conta também do repasse. Então, se você muda também Cuba por Unimed, a questão do programa dos Mais Médicos, né, porque é uma contrapartida também dos profissionais de saúde de Cuba, quando eles aceitam vir para essas missões, essa questão também, o repasse que eles recebiam do governo cubano é maior do que o que os planos de saúde pagam para os médicos aqui no Brasil. Sim, então é um buraco bem mais fundo, como você mencionou. E a gente já fez aqui alguns programas atrás, muitos programas atrás, ainda era no estúdio anterior, uma defesa do SUS, inclusive, que aí é outra discussão, mas que é um modelo revolucionário e um modelo necessário, ainda mais num país de dimensões continentais como o Brasil. Tá? Voltando aqui. Mas é um assunto que talvez a gente volte a abordar com pessoas da área de saúde, com pessoas, né, certamente também muito bem informadas. Tá? Se tem algum ouvinte nosso que esteve próximo do Mais Médicos aí, tenha também um depoimento em campo, né? Por favor, comunique com... E por favor, ninguém se sentir pessoalmente ofendido, tá? Especialmente os funcionários da Unimed que nos ouvem. Não a diretoria. A diretoria quer... como é que era o mecenas do Fluminense? Celso de Barros? Celso de Barros. Era Celso de Barros? Continuando em notícias do Brasil, o Michel Temer foi até Guatemala, né, quando nós tivemos a cúpula ibero-americana com o Jimmy Morales de anfitrião, presença do rei espanhol. Aí o Temer foi lá, postou foto com o rei da Espanha, tudo mais, todo lá pimpão, felizão, né, altas conversas na cúpula ibero-americana. Falando em conversas, o Bolsonaro, né, mantendo aí essa política de que ele não vai ter uma política externa ideológica, ele conversou na segunda-feira, dia 19, por telefone com o primeiro-ministro da Hungria, o Viktor Orbán, né, líder da política anti-imigração europeia, né, o líder aí desse nacionalismo europeu. Disse que a Hungria é um país que sofreu muito com o comunismo e que serão grandes parceiros para o futuro, né, o Bolsonaro e o Orbán. É uma visão muito pragmática, já que, por exemplo, o Brasil exporta por ano 96 milhões de dólares para a Hungria. 0,04 das nossas exportações são para a Hungria, né? E nós temos um déficit comercial de 213 milhões. A Hungria é o nosso 90º maior parceiro comercial de exportações. Então, né, claro, estou sendo irônico aqui, para quem não entendeu. Não que a Hungria não seja importante, a Hungria é um país lindo, inclusive. Só não peço informações? Só não peço informações na rua, porque eles não são, às vezes, muito receptivos, mas isso já é causa pessoal. O meu ponto aqui, assim, dizer que vai ser um grande parceiro do Viktor Orbán é claramente uma questão ideológica, né? Mais uma vez. Então, no máximo, reverter o sinal. Uma notícia que repercutiu aqui bastante, mas vamos apenas mencionar, né, que o brasileiro Carlos Ghosh, né, que era, né, um bilionário aí, considerado, né, uma das grandes mentes corporativas do mundo, ele foi demitido da presidência da Nissan por má conduta. Ele usou dinheiro da empresa para uso pessoal, teria cometido também outros atos graves de conduta, e ele foi substituído interinamente na Renault. Ele que era conhecido como o titã da indústria automotiva, já que ele era manda-chuva na Nissan, na Renault e também na Michelin, salvo engano, alguma coisa assim. Então ele, né, só no último ano, como executivo-chefe da Nissan, o salário dele foi 9,2 milhões de euros.
só como chefe da Nissan e só no último ano. Tá? Na Renault foram mais alguns 7 milhões de euros aí e tudo mais. E ele foi demitido e ele talvez pegue cana, tá? Também tem isso. O presidente paraguaio Mário Abdo Benítez decidiu expulsar do Paraguai um integrante do Comando Vermelho, Marcelo Pinheiro Veiga, que cometeu um crime bárbaro, né? Porque assim, ele já estava preso e ele ia ser extraditado para o Brasil por conta das suas ligações com o crime organizado. E aí, mandaram... Eu vou falar isso bem devagar, porque assim, veja um nível de barbarismo e de premeditado. Mandaram uma prostituta de 18 anos para sua cela, subornaram os policiais para isso, e a moça, chamada Lídia Mesa Burgos, foi assassinada a facadas pelo Marcelo Pinheiro Veiga, conhecido como Piloto, para que, como ele matou uma paraguaia em solo paraguaio, ele não poderia ser extraditado. Então, assim, veja o nível de premeditação, tá? Só que o Mário Abdo Benítez não se curvou a essa maquinação e expulsou ele, então, né, do Paraguai, e ele foi, então, mandado para o Brasil, onde ele tem uma sentença pendente, e agora, né, vai ter, provavelmente, um novo processo criminal por homicídio, né? Então, também tem isso. Na quarta-feira, o Brasil assinou um acordo de livre comércio com o Chile, né? O Michel Temer foi a Santiago, foi recepcionado, né, pelo Sebastián Pinheira. Havia um acordo, né, preliminar desde 96, o acordo final foi negociado aí nos últimos 2 anos. Segundo o secretário de Comércio Exterior, Abrão Neto, um dos acordos mais modernos desse tipo no mundo, é mais ambicioso do que o padrão estabelecido pela OMC e vai abranger 24 áreas não tarifárias, tá? Vai estabelecer, por exemplo, o fim do roaming de telefonia, vai liberar também questões tarifárias, além de questões não tarifárias, né? 10% das exportações chilenas são para o Brasil, tá? Então, foi um acordo bastante ambicioso. O Brasil é o principal parceiro do Chile na região e o terceiro mundial, depois de China e Estados Unidos, né? Então, uma boa notícia, né? Não sei como isso vai impactar a vida, por exemplo, de turismo, de viagem, né? Já não existia necessidade de visto, nem nada. Então... Nem de passaporte. Nem de passaporte. Então, mas pelo menos, aparentemente, celular lá vai facilitar, pelo menos isso. Não sei se aí vai poder trazer mais coisa na bagagem, né? Vai trazer mais vinho, mais pêssego, mais abacate, mais pisco, salmão. Aquele caranguejo gigante do Pacífico lá. Mariscos no geral. Então, tá aí. Se você tava com fome, você acabou de ficar pé da vida com a gente. E, finalmente, para a gente sair do Brasil, o assessor de segurança nacional dos Estados Unidos, o John Bolton, estará aqui no Brasil semana que vem. Chega quinta-feira, dia 29. Tá? Aí mais um sinal dessa aproximação, né, entre o governo eleito e os Estados Unidos, uma aproximação que inclusive em alguns setores gera alguns temores até, tal, mas né, o Ernesto Araújo é claramente um defensor do Trump, como o artigo que eu citei, né, em que o Trump é o salvador do Ocidente, por conta lá do discurso de Varsóvia, que a gente repercutiu na época. Mas veremos aí como vai ser a visita do John Bolton ao Brasil, certamente com um aparato de segurança gigantesco. Agora vamos dar norte a sul, né? De norte a sul. A gente vai começar aí pelo México, onde primeiro, né, tivemos, não é nem pelo México direito, né, pela notícia mexicana, mas nos Estados Unidos, em que a defesa do El Chapo, né, o traficante que está sendo julgado nos Estados Unidos, Joaquim Guzmán, quer talvez fazer aí uma delação premiada,
né? Talvez a moda tenha pego aí. E ele disse que todos os últimos presidentes do México aceitaram suborno do cartel de Sinaloa. Estou chocado. Mas considerando que, assim, os presidentes terem aceitado é até grande mesmo, né? É uma das poucas notícias que poderia causar algum impacto, né? Não, mas quem tá acompanhando aí a série Narcos México vê que isso vem de longe, né? Desde do cartel de Guadalajara. Por isso que o México é conhecido internacionalmente como um narco-estado, porque o Estado participa ativamente dos cartéis. E até porque, né, os cartéis já têm uma proporção hoje que eles já são quase um Estado dentro do Estado, né? Sim. Também no México, infelizmente, nós tivemos o linchamento de 2 pessoas de 2 homens, a partir de notícias falsas do Zap Zap, tá? É uma extensa matéria, foi publicada em português pela BBC Brasil, tá? Recomendo que leiam, inclusive para quem participa de muito grupo de Zap Zap, quem compartilha corrente, aquelas coisas. Bom dia! A única boa dessas que eu recebi era uma foto de um cara e tava em letras garrafais, como sempre vem, compartilha essa foto, compartilha a foto desse homem. Aí embaixo, nem sei quem é, só achei legal. Zoando com esse tipo de informação falsa que gerou aí 2 mortes no México. E a Suprema Corte mexicana, né, está questionando, né, o anúncio do novo presidente de criar uma nova força militar, a Guarda Nacional, e derrubou uma lei do governo sobre o papel policial do Exército, né? Falando mais especificamente da Guarda Nacional, foi um projeto que o Morena, né, o partido do próximo presidente mexicano, o AMLO, né, o López Obrador, apresentou na Câmara dos Deputados na última terça-feira, de que extinguiria as polícias militar, naval e federal e criaria a Guarda Nacional, que estaria ao mando direto do presidente, numa maneira de conter a crise da violência e insegurança no país. Agora a gente vai para Cuba, né? Realizamos aí o sonho de desejo, a ordem de muita gente. 2 semanas atrás, o Miguel Dias-Canel, presidente do país, terminou a sua tour asiática, né, com mais assinaturas agora de indústria biofarmacêutica com a China, e também depois foi para o Vietnã, onde ele se encontrou com o primeiro-ministro do país, trataram ali das relações econômicas e também desse intercâmbio econômico que gira muito em torno de exportações e importações de arroz e café. Agora, também em relação a Cuba, e é uma notícia mais interessante, na terça-feira passada, dia 13, o Miguel Dias-Canel teve uma reunião de um grupo chamado Iniciativa Cuba. Esse grupo composto por 30 comunistas empresários britânicos em Londres querendo investir em Cuba. O empresário David Trisman saudou o grupo, disse que o Miguel Dias-Canel foi o primeiro líder de Cuba a pisar nas Ilhas Britânicas. O David Trisman, ele é membro da Câmara dos Lordes. Tem um lorde comunista. Se encontrou com o presidente de Cuba. E você falando que não existe marxismo cultural. Pois é. Ele foi chairman da Football Association, inclusive. Bom. Ele foi do Partido Trabalhista e ele é do Advisory Board, tá, de um banco aí. Tá, de um banco, deve ser um banco local, não sei. Enfim, ele é um banqueiro da Câmara dos Lordes, do Partido Trabalhista, que recebeu o presidente cubano com outros 30 empresários falando: queremos investir em Cuba. Ou seja, quando vocês falam pra gente que a gente está sendo comunista, que a gente está passando pano pra Cuba, alguma coisa assim, não, tá aí, o mundo inteiro tá vendo que a abertura de Cuba vai ser uma ótima oportunidade. Mas, por razões ideológicas, vai ter gente ficando de fora. O Brasil provavelmente vai tirar a embaixada de Havana. E na Guatemala, tivemos o início da erupção do vulcão chamado Fuego. É um nome
é apropriado para um vulcão. Pelo menos 4 mil pessoas foram evacuadas, ainda não tem notícias de pessoas feridas ou mortas, porém vamos lembrar que em junho nós tivemos uma grande erupção na Guatemala que deixou dezenas de pessoas mortas, desaparecidas. Então 4 mil pessoas foram evacuadas, infelizmente, e um ex-soldado da Guatemala foi condenado pelo seu papel na massacre da vila de Dos R's, 2 R's, em 1982, durante a Guerra Civil Guatemalteca, quando mais de 200 pessoas foram mortas, e o ex-soldado Santos Lopes foi condenado por 171 homicídios. Ele era integrante dos Kabyles, um grupo treinado pelos Estados Unidos para lutar contra as guerrilhas de esquerda, e ele vai pegar um total de 5 mil anos de cana. E, aliás, recomendo bastante a sessão do artista guatemalteco Aníbal Lopes, que está em cartaz na Bienal de Arte de São Paulo, que trata bastante dessa questão da violência no país centro-americano. Porém, a prisão máxima na Guatemala é 50 anos de cana, então ele não vai ficar 5 mil anos preso. Na Colômbia, tivemos uma grande coincidência. Uma coincidência, o que acontece? O mundo é feito de coincidências, Felipe. Isso. O que aconteceu? Um empresário, o engenheiro Jorge Henrique Pisano, ele morreu na quinta-feira, dia 8, aparentemente de um infarto na sua casa. Ele é uma testemunha-chefe do caso Odebrecht, na Colômbia. Depois, e aí vocês falam, por que vocês não deram essa notícia? Porque assim, o engenheiro morreu infartado na Colômbia no dia 8 e tal, aparentemente não era uma notícia, Só que o que aconteceu? Depois, fizeram exames toxicológicos e, segundo o Instituto de Medicina Legal de Bogotá, a causa do falecimento foi envenenamento por ingestão de cianureto. Então, o que aconteceu? O engenheiro bebeu uma garrafa d'água, estava envenenada e morreu. Testemunha-chave do caso Odebrecht. E aí, o filho dele, o Alejandro Pisano Ponce de León, teria bebido da mesma água e está aí internado em caso grave por intoxicação. Então nós temos aí uma testemunha-chave de um caso, que envolve aí possivelmente os últimos 2 presidentes, Juan Manuel Santos e também o Álvaro Uribe, no valor de algumas propinas aí, colocam aí algumas centenas de milhões de doletas, de dólares, e o cara, quem nunca encontrou cianureto numa garrafa d'água? Pois é. É normal, é cotidiano. E aí, o cara morreu envenenado e o filho dele agora estava internado em estado grave e acabou falecendo. Ele morreu 3 dias depois que o pai. O pai que era auditor da Odebrecht. Então, assim, por aí vocês veem como é que tá o negócio. Tá? Vocês acham que o bicho tá pegando aqui, na Colômbia tá pior. E o caso, muita gente agora está pedindo a renúncia do procurador-geral da Colômbia, o Néstor Martínez, até porque gravações foram vazadas, sobre as investigações. O presidente Ivan Duque pediu que seja apontado um promotor especial e o governo da Colômbia rejeitou a proposta da empresa de pagar uma multa de 30 milhões de dólares e pediu que a Odebrecht fique impedida de participar de licitações públicas do país pelos próximos 20
anos. Tá? Falando em propina, vamos até a Venezuela, onde o Alejandro Andrade, ex-secretário de Tesouro da Venezuela, ele admitiu perante a Justiça dos Estados Unidos que ele fraudou vendas cambiais de dólares a preços baixos num total de propinas de $1 bilhão. Dá bilhão? O maluco embolsou $1 bilhão no total, tá? Ele disse que recebeu propina do canal Globovision, que também está sendo processado. Ele foi ministro ele foi chefe do Tesouro venezuelano em 2007 e 2011, sob o governo Hugo Chávez. E, enfim, o cara, ele tem 17 cavalos, 35 relógios de luxo, 12 carros, 6 casas na Flórida. Cara, pra que 6 casas na Flórida? Você quer ser pego? Tipo, eu sou chefe do Tesouro, eu tenho 17 cavalos, 6 casas na Flórida e 12 carrões. Tipo, o cara tá pedindo, me investiguem. Entendeu? Por isso que eu sou a favor de, quando viaja, comer muito bem. Se ele tivesse comido esse 1 bilhão... Entendeu? Vai comer vai comer o Kobe Beef lá, que custa $2 mil um pedaço, sei lá, entendeu? Vai comer as gastronomias do mundo, pronto! Entendeu? A evidência foi pro estômago. Depois virou... Ninguém vai querer mexer na sua merda, literalmente. A evidência virou adubo, pronto. Agora, falando sério, né, ele admitiu aí ter recebido a propina e provavelmente é parte aí de um esquema também de delação premiada. Falando em delação premiada, falando em Odebrecht... falando em América Latina... Em Odebrechtquistão, a gente vai patentear o Odebrechtquistão. Né? O ex-presidente do Peru, Alan Garcia... tem que especificar também, né? Porque, lembrando, do Fujimori até o Pepeca... Todo mundo... Todos estão vivos ou estão presos ou respondendo na justiça. O ex-presidente Alan Garcia foi proibido de sair do país por 18 meses devido à investigação. Ele alega perseguição política e pediu asilo na embaixada do Uruguai em Lima, tá? Ele solicitou asilo diplomático nesse país e, como defensor das liberdades democráticas, me dirijo ao senhor para solicitar a proteção do Uruguai, até que cesse o clima de perseguição política existente no meu país, diz a carta do Alan Garcia para o Tabaré Vázquez, o presidente do Uruguai, né? Aí... Se eu não me engano, eles foram contemporâneos, tiveram mandatos simultâneos. No primeiro, claro, na primeira gestão do Tabaré. Até agora, o Uruguai não deu prazo, né? Então, mas o cara vai ficar lá na embaixada, uma espécie aí de Julian Assange ou de Pinto Molina, né? Alguma coisa assim. Na Argentina, por 45 votos a 24, o Senado do país aprovou o orçamento do governo Macri para 2019, que inclui aí as metas e cortes e tudo mais definidos pelo Fundo Monetário Internacional, o FMI, como, né, garantia ali do empréstimo feito pelo FMI. E também na Argentina, um ano depois, foi encontrado o submarino San Juan, que desapareceu em 3 de novembro de 2017. Pelo menos a divulgação de que ele foi encontrado foi no dia 17. Ele foi encontrado pela empresa Ocean Infinity, que foi contratada pelo governo argentino para as buscas. Os destroços estão a 800 metros da Península de Valdez, na Patagônia, cerca de 600 quilômetros distante de Comodoro Rivadavia. Na Patagônia. E ele foi encontrado, ele está a 800 metros de profundidade, desculpem, tá? Não é de distância da costa, 800 metros de profundidade. E com a descoberta, a empresa deve receber aí o valor total do contrato, cerca de 7,5 milhões de dólares. Agora está sendo discutido se pode ser realizado o resgate dos destroços, e esse pode é porque, primeiro, se a Argentina tem os meios de tecnologia, de dinheiro para resgatar. Segundo,
se ele não seria ali um túmulo, né? Mas existe muita pressão, né? Inclusive o próprio ministro da Argentina, o ministro da Defesa, Oscar Aguad, né, disse que é algo necessário para que as famílias dos 44 patriotas precisam saber o que aconteceu. E vamos fazer o impossível para saber. Segundo uma análise preliminar dos destroços, que aí, claro, não foi feita por nós, né? A embarcação teria implodido de dentro para fora, tá? E tem destroços num raio de 70 metros, um raio bastante grande. E aqui, sendo bem honesto, bem sincero, isso, de certo modo, foi talvez a melhor descoberta, a melhor notícia. Por quê? Porque se o submarino implodiu, as pessoas ali dentro não duraram 30 segundos, tá, gente? Todo mundo morreu na hora. Não foi uma morte sofrida. Então, assim, não teve aquela coisa, poderíamos ter encontrado, acabou o oxigênio. Foi negligência, alguma coisa assim. Não, foi algum problema que causou uma implosão e todo mundo morreu na hora, tá? Não tem como, tá? Mas essa, vamos dizer, boa notícia pegou muito mal na Argentina também, porque na mesma noite que o Macri decretou o luto, né? Ele foi visto numa festa dançando com celebridades. E daí, para quem conhece a imprensa argentina, sabe que eles exploraram pouco, né, essa correlação de fatos. E, enfim, então tá aí a notícia. E, né, veremos aí o que vai ser decidido. Sobre a Argentina, mais coisa? Não, cruzemos a cordilheira assim como fez San Martín. Cruzando a cordilheira, vamos até o Chile, onde, primeiro, na semana passada, né, semana retrasada, né, 10 de novembro, a justiça chilena condenou 11 militares por serem integrantes da Caravana da Morte, né, que foi um grupo, né, eram as pessoas que eram mortas sob ordens diretas do Pinochet, inclusive, e jogados, inclusive, em valas comuns, e alguns deles, né, uma coisa que é, às vezes, evocada de forma de muito mau gosto em algumas páginas da internet, e algumas camisetas, já vi, inclusive, jogados de helicóptero, né, jogados lá de cima para morrerem. Então, e entre os condenados está o general, né, aposentado Juan Emílio Cheire, que é acusado de encobrir os assassinatos, e ele que é ex-comandante do exército chileno. Ele foi o comandante do exército chileno em 2002, 2006, tá? E foi condenado agora nessa leva também. E o governo do Chile vai ter que pagar $117 mil a cada cônjuge, filho e irmão das pessoas mortas na Caravana da Morte. Também no Chile, nós tivemos a morte de um líder indígena no sul do país, o Mapuche Camilo Catrillanca, de 24 anos. Ele estava dirigindo um trator e ele morreu com um tiro na nuca. E estava sendo acompanhado por um menor de idade no trator, que teria sido detido ilegalmente e torturado também. Teria sido, né, por uma suspeita de roubo de veículos. Ali na região de Araucânia. Porém, comentam que teria sido mais um ataque a lideranças indígenas, e o governador renunciou, né? O governador Luiz Mayol renunciaram depois que foi comprovado que um integrante do governo destruiu os registros em vídeo da operação policial, que são obrigatórias no Chile. E cabe lembrar que o Chile é um estado unitário, então o governador é nomeado pelo presidente, né? É um intendente regional. E hoje o Piñera chegou a Araucânia e foi recebido justamente pelo Luiz Mayol. E a seleção chilena, nesse sentido, os jogadores da seleção de futebol do Chile contrariaram a Federação Chilena e prestaram uma homenagem, né, ao indígena assassinado no jogo contra Honduras na terça-feira, que foi em Temuco, que é a capital da Araucânia.
E o protesto foi encabeçado pelo Jean Besséjour, que apesar do sobrenome paterno, ele é filho de uma Mapuche. Então ele inclusive jogou com o sobrenome da mãe dele, que é Coliqueu, que é em Mapudungun, que é a língua dos Mapuches. Inclusive aqui a Trivela fez uma matéria redida pelo Leandro Stein, né, sobre esse assunto. E a aprovação do Piñera atingiu o pior nível, né, no segundo mandato. Inclusive, ele tem 44% de desaprovação contra 41% de aprovação, de acordo com a Plaça Pública e o CADEM, que são institutos de pesquisa chilenos. E teve um negócio que você tweetou, que um ex-dirigente do Colo-Colo, que foi integrante da ditadura... O interventor do Colo-Colo durante a ditadura Pinochet, o Luiz Alberto Simian, respondeu o Daniel Matamala, que é um jornalista da CNN e que faz essa ponte entre esporte e política, falando que não dá para meter a política no nosso futebol. É hora de unirmos, né, a seleção chilena para todos. E daí o Daniel Matamala justamente ironizou isso, né, falando que ele está se queixando que a política se meta no futebol. Que personalidade. Então, tá aí a ironia. E ainda falando, né, das Forças Armadas, né, tá fazendo muito barulho também por conta dos carabineiros, que foi justamente as forças que acabaram assassinando o Camilo Catrillanca. Inclusive é uma força especial ali que está atuando, que é o Grupo de Operações Policiais Especiais, também chamado de Grupo de Reação Tática, e que foi batizado pela imprensa como o Comando Jungla, que seria tipo o comando da floresta, da selva. E por outro lado, o orçamento para 2019 está sendo discutido, né, numa comissão mista no Congresso do Chile em Valparaíso, e está tendo muita crítica porque 60% da nova frota de veículos dos carabineiros, que custou cerca de 30 milhões de pesos chilenos por unidade, estariam parados com problemas estruturais, ou seja, compraram carros novos que não estão funcionando, então suspeitam aí desse acordo comercial que foi feito, né? O que seria aí um terceiro Pacogate, como a gente já tinha repercutido outros escândalos no orçamento em relação aos carabineiros. E também outra notícia envolvendo o Exército, no caso, foi que o comandante em chefe, Ricardo Martínez, teve uma fala dele divulgada numa aula magna da Escola Militar, dizendo que ele tem informações que existem oficiais do quadro permanente que compram armas pela via legal, mas depois elas são extraviadas e está abastecendo grupos narcotraficantes e de delinquentes. Esse áudio foi publicado pela revista The Clinic durante a semana. Bem, Felipe, temos um sobre la hora aqui, né, que veio do Equador, e parece que ali está tendo uma limpeza, né? Uma devassa. Notícia de agora há pouco, a gente ainda não teve tempo de ver os detalhes, mas o presidente do Equador, o Lenín Moreno, pediu, né, a demissão aí de todo mundo do seu gabinete. Tem que mudar isso aí. Praticamente isso. Né? Ele pediu a renúncia de todos os seus ministros, aí, mas, né, como eu disse, a notícia de agora há pouco, de hoje, né, ele também tirou, ele vai substituir o embaixador do Equador no Reino Unido. E lembrando que a Embaixada do Equador no Reino Unido, onde está o Lenín Moreno, né? o Julian Assange. E então, né, vamos ver aí o que está sendo aprontado, o que vem por aí.